Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer a sua história, a sua trajetória e principalmente a sua situação econômica e financeira. E essa empresa que já havia passado aqui no canal lá no ano de final de 2021, começo de 2022, estamos atualizando as informações dela. Estamos falando aqui de mais uma empresa do setor de óleo e gás. Estamos falando aqui da PetroRecôncavo SA, que foi uma empresa aqui sugerida por um dos nossos inscritos lá, pelo meu amigo Sidney Salco. Ô Sidney, que bom ter você conosco. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. Um prazer poder lhe atender. É um prazer poder atender a todos vocês. E para tanto, basta entrar aqui, ó, canal Silas Degraf, e manda a sua sugestão. Aproveita também, faça a sua inscrição, dá um like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E falar em conhecimentos, uma das ferramentas fundamentais para se determinar aqui o valor de uma empresa, o valor de uma ação, para saber se uma ação é cara ou se é barata, é uma ferramenta chamada Valuation. E o que o Valuation faz? Através da demonstração de resultados, ela vai verificar qual é a geração de caixa que essa empresa vem gerando. E a partir dessa geração de caixa, é projetado qual é o caixa que ela vai gerar ao longo da sua existência, né? E através de uma ferramenta chamada fluxo de caixa. E aí esse fluxo de caixa depois ele é descontado, ele é trazido todo a valor presente, quando então nós vamos poder determinar quanto que vale uma empresa. E aí, consequentemente, ao dividir pelo valor das ações, também vamos identificar quanto que de fato vale uma ação, né? E essa ferramenta de valuation, você pode aprender toda a técnica, como que é feito todo esse processo de avaliação de uma empresa, através do nosso curso que nós vamos realizar dia 26 de abril, das 19 até as 22 horas online. Nós vamos estar juntos aqui, né? Então, durante 3 horinhas a gente vai estar junto aqui, eu vou estar repassando para vocês como que nós fazemos todo esse processo de valuation. E aí você pode aprender de uma forma muito simples, muito fácil, muito didática e com direito a todo o material de apoio que nós também vamos disponibilizar. E aí vamos estar juntos aqui durante 3 horinhas aprendendo um pouquinho mais sobre valuation. E para participar desse curso, que as vagas são limitadas, basta você mandar uma mensagem aqui, ó, nesse WhatsApp, e aí a gente já deixa uma vaga reservada para você. Aí o custo apenas R$40, apenas R$40, para podermos aprender juntos aqui sobre essa ferramenta chamada Valuation. Então, espero vocês. Mas vamos falar então da PetroRecôncavo SA, que começa toda a história da PetroRecôncavo, que toda a parte de exploração de petróleo aqui no Brasil era um monopólio da Petrobras. E a partir do momento que foi quebrado esse monopólio, outras empresas puderam entrar dentro desse setor. E aí surge a PetroRecôncavo através do Daniel Dantas. O Daniel Dantas, que é do Fundo Opportunity, aí ele adquire diversos poços de petróleo da Petrobras, que são os poços que foram sendo desativados pela Petrobras. Ele adquire esses poços e aí passa a explorar o que ainda existe dentro desses poços de petróleo aqui. E tudo isso lá no Recôncavo Baiano, por isso até o nome da empresa PetroRecôncavo, onde ela começa a exploração. E aí a empresa vai se especializando na exploração de poços chamados maduros, né? E no começo da PetroRecôncavo foi justamente na modalidade onshore, que é mais na terrestre, a exploração terrestre. E daí na sequência também ela passa a fazer exploração marítima também desses poços de petróleo, mas sempre poços já maduros, né? Aí durante a década de 2000 vai ampliando a sua participação, inclusive desenvolvendo novas tecnologias para a exploração desses poços. No ano de 2019, a empresa adquire mais poços de petróleo, agora lá na bacia Potiguar, e vai ampliando também a sua participação. Em 2021 faz o IPO, se transforma numa sociedade anônima de capital aberto e com a entrada de mais recursos, continua todo o seu processo de expansão. Tanto que daí na sequência concretiza, né, a aquisição da totalidade da participação no polo de Remanso, na Bahia, e também amplia a sua participação no polo de Miranga, também na Bahia. Então hoje ela tem a sua presença mais forte na Bahia e também no Rio Grande do Norte com os poços Potiguar. Hoje a PetroRecôncavo trabalha com 59 concessões de exploração de petróleo, tem 32
32 campos localizados na Bacia Potiguar e tem mais 26 campos de petróleo localizados na Bacia de Recôncavo. E fora também um bloco exploratório que a PetroRecôncavo vem trabalhando dentro desse bloco exploratório. Hoje, para entendermos como que está a situação da PetroRecôncavo, trouxe para vocês os balanços de 2019, 2020, 2021 e agora as informações mais recentes do ano de 2022. Então, para entendermos o que é a PetroRecôncavo, vamos aos números. Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis da PetroRecôncavo S.A. E, como falei para vocês, trouxe aqui 2019, 2020, 2021 e também o balanço agora do dia 31 de dezembro de 2022. E através dessa base histórica aqui de 4 exercícios, é possível verificarmos como que vem sendo o desempenho da empresa ao longo de todo esse período. Começando lá pelo ano de 2019, a PetroRecôncavo é uma empresa de 1.863 bilhões de reais, é o tamanho da empresa. Todos os bens e direitos que fazem parte do patrimônio da empresa totalizam 1.863 bilhões. Grande parte desse valor está aqui, no imobilizado. E no imobilizado nós vamos ter o quê? Todos os equipamentos, toda a estrutura de funcionamento da empresa, enfim, todo o chamado capital fixo utilizado ali no desenvolvimento da atividade, que representava aqui praticamente 90% de tudo aquilo que a empresa possuía. O capital de giro da PetroRecôncavo lá em 2019 era de 152 milhões de reais, correspondendo apenas a 8,2% de todo o seu ativo. Ela fecha com 56 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação. 78 milhões em contas a receber. E os estoques aqui praticamente não existem, né? Os estoques, até esses estoques que eles registram são mais de material de uso e consumo da atividade. Chegando no ano de 2020, a PetroRecôncavo agora é uma empresa de 2 bilhões e 80 milhões de reais e aumenta o capital de giro que vai para 322 milhões. O volume de dinheiro em caixa salta de 56 milhões para 97 milhões e o contas a receber vai para 108 milhões de reais. Chegando em 2021, aí nós temos o quê? O IPO da empresa. E com o IPO da empresa, ela pula de 2 bilhões e 80 para 4,715. E desse valor aqui, existe aqui um aumento nas imobilizações até através das aquisições já mencionadas anteriormente, que fecha agora com 3 bilhões 362 de imobilizado. O capital de giro pula para 1 bilhão e 32 milhões de reais, o volume de dinheiro em caixa salta de 97 milhões para 802 milhões e o contas a receber 169 milhões de reais. Chegando em 2022, a PetroRecôncavo agora é uma empresa de 6 bilhões 585 milhões de reais, continua na sua política de investimentos aqui, através da abertura de novos campos de petróleo, com 4 bilhões 117 milhões de imobilizado, e o capital de giro agora praticamente dobrou, foi para 2 bilhões 132 milhões, dobrando também o volume de dinheiro em caixa para 1 bilhão 611. Então reparem que lá em 2019 a empresa tinha apenas 56 milhões de reais em dinheiro e agora fecha com 1 bilhão 611 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco e aplicação, e 384 milhões o contas a receber. Olhando agora, naturalmente, que todo esse crescimento, nós temos que ter a origem dos recursos que foram aplicados nesse crescimento. E a origem dos recursos, ela se dá através de capital de terceiros, que é o total do endividamento, e o patrimônio líquido, que é o capital próprio. De capital de terceiros de endividamento, a empresa tem 902 milhões de reais de dívida, o que equivalia a 48,4% de todo o seu ativo. Grande parte dessa dívida aqui, no longo prazo. No ano de 2020, a empresa fecha agora com um endividamento de 1 bilhão e 99 milhões de reais, 52,9% é o peso da dívida. Quando faz o IPO em 2021, o PL pula de 980 para 1 bilhão 870 e a empresa busca mais financiamento de longo prazo, como você está observando aqui no passivo não circulante, fazendo com que o endividamento total chegasse agora a 2 bilhões e 843 milhões de reais, equivalendo a 60,3% de tudo aquilo que a empresa tinha. Então reparem que o endividamento ele vem com 48, 52, 60 e agora em 2022, apesar de uma pequena queda no valor nominal da dívida, que fecha em 2 bilhões e 774, o que nós temos aqui é uma queda significativa do endividamento em termos de peso. O peso da dívida agora é de apenas 42,1%.
E naturalmente isso em função do crescimento do capital próprio, que pula aqui o PL para 3.810. E esse aumento do PL se dá justamente através dos lucros gerados pela empresa nesse ano de 2022. Lucros esses que vamos ver agora na DRE. Na DRE temos aqui, desde 2019, o que é DRE? Demonstração de resultados do exercício. Como que a empresa forma o seu resultado, como que ela gera resultado ao longo desse período. Começa aqui pela receita líquida de vendas, que em 2019 era apenas de 339 milhões de reais. Em 2020, a empresa faturou 787 milhões de reais. Em 2021, 1 bilhão e 40 milhões de reais. E agora em 2022, o faturamento dispara, ele vai para 2 bilhões e 975 milhões. Então, para quem faturava apenas 339 milhões em 2019, agora em 2022 fatura quase 3 bilhões de reais. Mas, mais importante do que esse número de faturamento, é esse número aqui de baixo, que é o lucro líquido de exercício, que lá em 2019 era de 63 milhões, em 2020 ela fecha com prejuízo de 81 milhões, já em 2021 reverte o prejuízo e fecha com lucro de 176 milhões. E agora em 2022, olha o lucro que a empresa apresentou, 1 bilhão 153 milhões de reais, o lucro apresentado pela PetroRecôncavo em 2022. Falando dos números, trazemos para vocês também aqui nesse quadro como que está a situação financeira da PetroRecôncavo. Começando pela liquidez geral, o primeiro gráfico ali que vai medir a capacidade de pagamento das dívidas de curto, médio e longo prazo. A empresa vinha com uma liquidez geral de 0,18. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que vence no curto, médio e longo prazo, ela só tinha 18 centavos. Então, quer dizer, não tinha recurso para pagar toda a sua dívida. No ano de 2020, esse número pula para 0,41, aumenta para 0,47 em 2021, né? Em 2020, 0,41, em 2021, 0,47. E no ano de 2022, agora, fecha com 0,89. Para cada R$1 de dívida que vai vencer no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de 89 centavos. Claro que não tem recurso para pagar toda a sua dívida, mas grande parte da dívida é de longo prazo, como a gente já citou anteriormente. Então, nós vamos olhar a liquidez corrente, que mede a capacidade de pagamento no dia a dia, no curto prazo. E esse índice ele sai com 1,07 lá em 2019, cai para 0,91 em 2020, cai para 0,83 em 2021 e agora em 2022 fecha com 1,53. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, a empresa dispõe de R$1,53. Paga e sobra, mostrando que a empresa não tem problemas financeiros no curto prazo. Já o endividamento, nesse outro quadro aqui, mostra para vocês o tamanho e o comportamento da dívida da PetroRecôncavo. A dívida que era de 48,4% aumenta para 52,9%, aumenta para 60,3% em 2021 e agora em 2022 cai para 42,1%. Nesse outro quadro aqui temos também alguns índices de rentabilidade, começando ali pela margem líquida, que é o nosso primeiro gráfico. E a margem líquida, o que ela mostra? Ela mostra quanto que sobra daquilo que a empresa gera de receita. Então, de toda a receita gerada, de todo o faturamento, ela tem que pagar os custos, tem que pagar as despesas, tem que pagar o resultado financeiro e tem que pagar impostos. E quanto sobra? 18,7% lá em 2019. Em 2020, em função do prejuízo gerado pela empresa, essa margem ficou negativa em 10,3%. Já em 2021, com o lucro, com o retorno do lucro, a margem passa a ser de 17% e agora em 2022 fecha com 38,8%. Então veja a margem líquida apresentada pela empresa em 2022. Rentabilidade do ativo, quanto que ela ganha em relação ao investimento feito? 3,4% lá em 2019, negativo em 3,9% em 2020, 3,7% positivo em 2021 e agora esse ano de 2022, 17,5%. Em relação a todo investimento feito, a empresa gerou um ganho de 17,5%. A rentabilidade do PL vai nos mostrar agora o ganho em relação ao investimento feito pelos acionistas. Quanto que os acionistas ganharam por terem as ações da empresa nesses respectivos anos. 6,6% era o ganho do acionista lá em 2019, 8,3% negativo foi uma perda que os acionistas tiveram em 2020, 9,5% um ganho em 2021 e nesse ano de 2022 os acionistas tiveram um ganho de 30,3%.
Falando em acionistas, nesse quadro aqui temos também alguns indicadores relacionados às ações da PetroRecôncavo. Uma ação da PetroRecôncavo vale R$ 13,00, isso com base no patrimônio da empresa. Se pegarmos o patrimônio e distribuíssemos entre todos os acionistas, caberia a cada ação R$ 13,00. Mas o valor de mercado dela é R$ 21,00, com base na cotação no último dia 28 de março, quando da gravação desse vídeo. R$ 21,00 é o valor de comercialização de uma ação da PetroRecôncavo. Repare que é um valor bem maior do que o valor patrimonial, o que nos dá um preço por valor patrimonial de R$ 1,62, que é o PVP. Isso mostra que as ações da PetroRecôncavo são vendidas com ágio de 62%. Lucro por ação, R$ 3,93 é o lucro por ação gerado nesse último ano de 2022, o que dá uma rentabilidade de 18,71% para os acionistas. Dividendos por ação, a empresa distribui em 2022 77 centavos a título de dividendos e a relação preço/lucro fecha em 5,35. Isso quer dizer, ao comprar as ações da PetroRecôncavo e a empresa continuar ganhando o que ela está ganhando, os acionistas vão levar em torno de 5 anos e meio para ter o retorno de seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Free float, 49,17% das ações estão sendo negociadas livremente na bolsa e o tag along da PetroRecôncavo é de 100%. Isso quer dizer que se a empresa for vendida, o tratamento a ser dado para os minoritários é igual ao tratamento que será dado aos majoritários. Fecho aqui também com esse gráfico mostrando aqui o comportamento do valor das ações da PetroRecôncavo desde o IPO, ocorrido lá em 2021. Quando foi feito o IPO, as ações eram vendidas a R$ 16,24. Aí, durante o ano de 2021, ela vai ali oscilando, chegando a R$ 19,80, cai quando vai chegando já no ano de 2022, apresenta mais uma queda, cai para R$ 13,27, e em 2022 ela acumula ali uma sequência de altas. Claro que algumas oscilações para cima e para baixo, mas sempre numa tendência de alta, atingindo seu ponto mais alto com R$ 36,11 em novembro de 2022. A partir daí, ela apresenta ali uma queda e principalmente quando entramos agora no ano de 2023, aí ela tem uma queda mais significativa, chegando a cair ali para a faixa dos R$ 20,40 e agora dando uma pequena recuperada, chegando a R$ 21,00 nesse último dia 28 de março, quando da gravação desse vídeo. Então, por esse gráfico aqui, você vê como que vem se comportando o valor das ações da PetroRecôncavo e quando que a ação teve seu maior valor, quando que ela teve seu menor valor e como que é o comportamento do valor das ações da PetroRecôncavo. Tá, então, mais uma empresa analisada, PetroRecôncavo SA. Viram só que lucro maravilhoso que ela vem, que apresentou agora nesse ano de 2022. Então, uma empresa aí que vem se destacando também na bolsa, como as demais empresas também dentro desse setor de óleo e gás, já que energia é uma das coisas que nós mais precisamos aqui no Brasil e a parte de petróleo é um dos setores que vem se destacando bastante dentro da economia brasileira, até pela potencialidade do Brasil aqui na exploração de petróleo. E então a PetroRecôncavo é um desses casos aí que passa também, caso você tenha gostado dos números, colocar no seu radar aí para futuros investimentos, se for o caso, né? Mas o importante sempre é na hora de fazer investimento, é você saber aonde que está investindo. Então quando vai fazer investimento, investir de forma consciente, saber, a empresa é boa, eu vou investir porque ela é geradora de resultados e tudo mais. Então é importante ter todo esse conhecimento, saber o que é a empresa, quem está por trás dela, para onde que essa empresa está indo, mas principalmente saber como que ela está financeiramente, em termos de endividamento e principalmente lucratividade e rentabilidade, que é o que vai nos dar o retorno. Para quê? Para que o nosso patrimônio possa vir crescendo gradativamente, para lá na frente podemos ter, através desse patrimônio, uma vida cada vez mais digna, uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.